Olá, pessoal, sejam bem-vindos à aula de História. Hoje nós vamos continuar a cronologia do percurso histórico ao qual nós estamos falando. Basicamente, nosso estudo está sendo na América e hoje nós vamos falar sobre a exploração do ouro na colônia portuguesa, ou seja, no Brasil. E para começar falando da exploração do ouro, eu preciso que vocês lembrem um pouquinho do passado para que a gente entenda essa exploração econômica de Portugal sistematicamente desde o período, o início da colonização em 1500. Primeiro, a exploração foi do pau-brasil, depois a exploração da cana-de-açúcar e agora, de uma forma gradativa, sistemática e através do trabalho forçado também, nós temos a exploração do ouro. Tudo isso geraram para a coroa portuguesa muita riqueza, mas essa riqueza em relação ao ouro, ela nem vai ficar completamente concentrada em Portugal e a gente vai observar direitinho essa história. Antes de mais nada, eu quero começar falando sobre o Tratado de Methuen, assinado em 1703 entre Portugal e Inglaterra. Por que nós vamos falar desse tratado? Porque esse tratado vai significar muito nessa relação que Portugal tem com a exploração do ouro aqui no Brasil. Como eu disse para vocês, boa parte dessa riqueza gerada pelo ouro brasileiro acaba sendo destinada à Inglaterra e nós vamos entender por quê. Portugal passava por uma crise financeira e precisava recuperar, precisava se restabelecer, embora sempre explorando a sua colônia brasileira, mas a princípio o pau-brasil não trouxe muito lucro para Portugal. Depois com a cana-de-açúcar, que deu muito certo no Brasil, que gerou muito lucro, mas os portugueses tiveram alguns problemas, a coroa portuguesa teve alguns problemas no Brasil, como invasões externas. Os próprios holandeses, por exemplo, acabaram invadindo o Nordeste brasileiro e monopolizando ali, tomando conta da produção da cana-de-açúcar nesse período. Em 1703, Portugal assina esse acordo com a Inglaterra, que tinha o seguinte propósito: a Inglaterra deveria comprar o que Portugal tivesse para oferecer, que era vinho. Os portugueses sempre produziram muito vinho, e a Inglaterra tinha que comprar também de Portugal, obviamente. A Inglaterra produzia muitos tecidos nessa época, lembrando que os ingleses estavam aí em processo de industrialização. Então, os ingleses vendiam tecido para Portugal, enquanto que Portugal vendia vinho para os ingleses. Nesse acordo não é acertado alguns detalhes. Por exemplo, na verdade, quem sai perdendo nesse acordo é Portugal, que mais precisava lucrar com esse acordo. Por quê, professora? Porque imagine aí, os ingleses não vão consumir tanto vinho quanto os portugueses vão precisar consumir tecido. Todos precisam se vestir, todos precisam andar vestidos. E Portugal, diante desse acordo, era obrigado a comprar tecido somente dos ingleses. Então, os ingleses lucraram muito nesse acordo. Enquanto que a Inglaterra comprava o vinho de Portugal, mas comprava o necessário. Nem todo mundo consumia vinho na Inglaterra. Na verdade, a cultura dos ingleses é exatamente de chá e não de vinho. Então, quem sai perdendo nesse acordo é Portugal e por isso vai devendo cada vez mais a Inglaterra. E por conta disso, esse ouro, quando a coroa portuguesa lucra bastante com o ouro extraído no Brasil, parte desse lucro vai para a Inglaterra. Mas eu disse parte, né? A gente não pode deixar de falar que os portugueses, a coroa portuguesa, Portugal, de forma geral, se beneficia muito com isso. No finalzinho do século XVII, a exploração do açúcar no Brasil passa por diversas crises, mas a mais importante é a concorrência. Os holandeses que exploraram a cana-de-açúcar aqui no Brasil, que dominaram durante alguns anos o Nordeste brasileiro e a produção da cana-de-açúcar nessa região, quando foram expulsos do Brasil definitivamente, eles levaram mudas de açúcar, eles já tinham todas as técnicas da produção da cana-de-açúcar e passaram a produzir a cana-de-açúcar nas Antilhas e se tornaram concorrentes de Portugal. Então, nós temos uma crise aí porque Portugal monopolizava o comércio da produção da cana-de-açúcar, mas ele tem um concorrente à sua altura.
E diante disso, nós temos um outro contexto, tá? No século XVII, no século XVIII, o século XVII e XVIII é marcado pela exploração do ouro no Brasil. A coroa portuguesa, ela nunca desistiu de encontrar ouro no Brasil, desde o início da colonização, nunca se perdeu a esperança, até porque os espanhóis, do lado, colonizando as outras áreas da América, já exploraram esse ouro desde sempre. Então, o rei de Portugal acreditava piamente que esse ouro estava no Brasil e que uma hora ou outra eles iam encontrar. E isso vai acontecer no final do século XVII, justamente pelos bandeirantes, que tinham esse objetivo, inclusive, né? O que eram as bandeiras? Eram expedições para o adentramento no interior do Brasil, com alguns objetivos, e entre eles a descoberta do ouro na região. Capturar índios, entender a geografia, não é? Conhecer o interior do Brasil, mas principalmente encontrar o ouro que o rei de Portugal sempre acreditou que existia no Brasil. E o nosso ouro estava concentrado justamente no interior, por isso que demora tanto. Então, no final do século XVII e século XVIII, nós temos aí a exploração sistemática do ouro na colônia brasileira. O ouro no Brasil podia ser explorado de duas formas: através das lavras, que são empresas especializadas, porque aí vão extrair esse ouro das minas e podem extrair o ouro nas jazidas maiores, e através das faiscações, que na verdade se usa a peneira. As faiscações, elas são uma técnica voltada para o ouro que está no leito dos rios, e no Brasil existia muito, que era o ouro praticamente em pó, pequenos fragmentos, é por isso que eles usavam a peneira. E por isso que existia muito contrabando do ouro depois disso, depois que o ouro é descoberto, porque era muito fácil também esconder esse ouro. Mas é dessas duas formas que essa exploração acaba acontecendo, através das lavras e através das faiscações, das quais, embora a exploração do ouro fosse privada, pessoas que acharam minas de ouro comunicavam à coroa, e aí a coroa cedia aquele território, não é? Delimitava o território que ele poderia explorar o ouro, e todo o ouro explorado ia para a coroa portuguesa para haver a repartição desse ouro. Geralmente 80% para quem encontrou o ouro e 20% para a coroa portuguesa, mas isso, fora alguns outros impostos, isso na prática acabava sendo muito corrompido, porque a coroa portuguesa, como ela tinha o domínio, era ela que fazia a repartição do ouro, ela acabava ficando com muito mais do que 20%. E vamos falar agora dos impostos da coroa portuguesa sobre o ouro. Como eu disse a vocês, o ouro, na verdade, ele tinha exploração particular. Então, alguém que encontrasse esse ouro automaticamente se tornava minerador, comunicava à coroa e a coroa lhe dava a data. O que era a data? A data era o lote de terra. O que encontrou o ouro, ele tinha direito a duas datas, ou seja, 2 grandes lotes de terra. E depois disso, já que naquela região já se sabia que possuía ouro, a coroa distribuía as outras datas, outros lotes de terras, para pessoas interessadas em explorar o ouro na região. Quanto maior o número de escravos que essa pessoa tivesse, maior era a sua data, tá certo? E os impostos basicamente eram esses: o quinto, que é 20% de todo o ouro extraído, a captação, que era independente do quinto. A captação é justamente ter que pagar à coroa 17 gramas de ouro por cada escravo, porque a coroa entendia que se esses mineradores tinham muitos escravos, significava que eles iam explorar mais ouro, adquirir mais o ouro. Então, por cada cabeça de escravo, a coroa cobrava 17 gramas de ouro. E a derrama, em último caso, a derrama, ela era a cobrança dos impostos atrasados. Geralmente era praticado com muita violência por parte da coroa portuguesa, porque nesse contexto todo havia muito contrabando.
Então a coroa acaba implantando aí a derrama, e é justamente por conta da derrama que vai ter início a Inconfidência Mineira, que nós vamos estudar um pouquinho depois. Em 1720, a coroa decide construir uma casa de fundição para fundir esse ouro e transformar esse ouro em barra. Para que isso? Para que eles tivessem maior controle do ouro. Todo ouro que não estivesse em barra com o símbolo da coroa seria automaticamente considerado um ouro ilegal, portanto, não podia circular na colônia. E existiam muitos contrabandos de ouro, como eu disse a vocês, principalmente o ouro de aluvião, que era aquele ouro fininho em pó, encontrado no leito dos rios. Era muito fácil esconder esse ouro. Eles escondiam no cabelo de escravos, eles escondiam nos santos feitos de madeira, por isso que existe a expressão santo do pau oco. Eles colocavam o ouro dentro desses santos, eles escondiam, eles usavam muito a mula para transportar objetos, né? Então eles escondiam sobre o pelo aliás, embaixo do pelo da mula. Também é daí que vem a expressão lavar a égua, não é? Porque eles conseguiam esconder esse ouro, que era muito fininho, sobre o pelo, aliás, embaixo do pelo da mula, e conseguir retirar aquele ouro sem que a coroa tivesse ciência disso, a coroa portuguesa. Então, assim, para evitar todo esse contrabando, esse roubo, a coroa cria em 1720 essas casas de fundição. E essas casas de fundição, o ouro seria derretido, seria transformado em barra com o símbolo da coroa, e a partir de então esse ouro circulava na coroa. Ah, outro detalhe, era na casa de fundição que eles faziam a divisão. Então todo o ouro que o minerador adquiria levava para a casa de fundição, eles fundiam, transformavam em barra e separavam o quinto, não é? Os 20% da coroa portuguesa. E isso vai gerar muitos atritos depois, porque em muitas das vezes a coroa, que tinha o domínio de todo aquele serviço, de todo aquele trabalho de separar, de fazer a divisão, de pesar, muitas vezes a coroa ficava muito mais do que com 20%. A sociedade brasileira vai se modificar nesse contexto da exploração aurífera, porque muitos personagens vão surgir, outras classes sociais vão surgir, como os próprios mineradores. Então, nós vamos ter no topo da pirâmide os ricos, os grandes proprietários de terra, aquelas pessoas que eram favorecidas e que tinham, de certa forma, uma ligação com a coroa portuguesa. As camadas médias, a classe média, muitos mineradores que surgiram, que se transformaram em ricos da noite para o dia, quando encontraram ouro no Brasil. Os homens livres eram homens que podiam praticar o comércio, inclusive é uma observação, durante o período da exploração do ouro, o comércio vai ser muito fortalecido no Brasil, vai ser muito necessário no Brasil, e é daí que surgem os tropeiros, porque eles precisam viajar com mercadorias até a região de Minas Gerais, que passa também a ter um aspecto muito urbanizado. Muitas pessoas foram para Minas Gerais atraídas pela exploração do ouro, justamente porque existia essa possibilidade de você não ter nada, mas se encontrar ouro e passar a explorar esse ouro na região, você enriquecer. Então isso era muito atrativo. Então eles levavam muitos produtos para serem vendidos nessa região, como cachaça, rapadura, o charque, que era a carne de sol, para ser vendido, para ser consumido por toda essa população. E os escravizados, os escravos foram a grande mão de obra da exploração do ouro no Brasil. E por fim, vamos falar das principais consequências dessa exploração do ouro no Brasil. E entre elas, nós temos, sem dúvida nenhuma, o fortalecimento do comércio local e a urbanização do Brasil. Muitas cidades surgiram, principalmente nas regiões mineradoras. Além disso, a transferência da capital, que era Salvador, passou a ser Rio de Janeiro, porque era no porto de Rio de Janeiro que eram desembarcados os navios que levavam o ouro para a coroa portuguesa. E nós temos a mudança do eixo econômico também, que estava concentrado no Nordeste por conta da produção da cana-de-açúcar. E aí vai ficar aí na região do Centro-Sul, onde fica Minas Gerais, por conta da importância da economia. Tudo estava voltado agora para a exploração do ouro, que gerava muito lucro.
E a partir de então a gente percebe que o Nordeste vai ficando um pouquinho de lado, vai perdendo um pouco a importância e a visibilidade, tanto que isso vai gerar inúmeras revoltas que nós vamos estudar posteriormente, e uma delas vai ser uma revolta dentro da região de Salvador, por conta dessa mudança da capital, que é a Conjuração Baiana, né? Dentro de inúmeros problemas vivenciados por eles, principalmente a desigualdade social, nós temos aí uma transformação econômica por conta dessa transferência da capital. Eles passaram a cada vez mais se sentir marginalizados e excluídos. Então, espero que tenha ficado claro a respeito dessa exploração do ouro no Brasil. Estudem e fiquem com Deus.